Polícia Federal prende 4 policiais legislativos suspeitos de atrapalhar a Operação Lava Jato. Presidente do Senado critica a ação e diz que varredura para impedir grampo foi autorizada. Barco vira com 24 pessoas no litoral catarinense. Uma morre e 6 estão desaparecidas. Vigilantes de condomínios são arrastados por enxurrada no interior de São Paulo. Na capital paulista, os transtornos no dia seguinte ao temporal. Ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, recebe a visita da mulher na prisão em Curitiba. Esperada queda no preço da gasolina não acontece e postos culpam o etanol. O fim da safra de cana-de-açúcar no centro-sul do país provocou a alta. Médicos que marcavam ponto em hospital público sem trabalhar são indiciados em inquérito na região dos Lagos, no Rio. Farra foi denunciada em reportagens exclusivas do SBT Brasil. Bati o ponto. Doutora, a gente tem uma imagem do senhor colocando o dedo agora lá. Aonde? Agora. Onde? Laudo afirma que jogador achado morto em piscina sofreu asfixia por refluxo alimentar. E os convocados por Tite para os 2 últimos jogos da seleção brasileira este ano. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 2 seguranças de um condomínio de luxo no interior de São Paulo foram levados pela enxurrada durante o temporal desta quinta-feira. Um foi encontrado morto e o outro está desaparecido. 24 horas depois, ainda há pontos sem luz na capital paulista. A Marinha abriu um inquérito para apurar as causas do naufrágio de um barco no litoral de Santa Catarina. Uma pessoa morreu. As buscas por sobreviventes continuam. Um taxista foi encontrado morto dentro de um carro na zona sul de São Paulo. A vítima estava com um cinto de segurança enrolado no pescoço. Um vídeo que circula na internet mostra uma travesti sendo espancada por taxistas em um bairro nobre de Belém. E o pior, PMs também aparecem nas imagens e não impedem a agressão. A presidente do Supremo Tribunal Federal visitou hoje penitenciárias no Rio Grande do Norte. A ministra Carmen Lúcia declarou que pretende percorrer unidades prisionais em todos os estados para verificar as condições dos presos e também dos servidores. A Agência Nacional do Petróleo informou hoje que o preço médio da gasolina subiu no país. Isso contraria a expectativa provocada pela redução do valor do combustível pela Petrobras na semana passada. No Rio de Janeiro, a polícia indiciou por estelionato médicos que marcavam ponto em hospital público sem trabalhar. As fraudes em Araruama, na região dos Lagos, foram denunciadas com exclusividade pelo SBT Brasil. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e o Conselho Regional de Medicina não se pronunciaram sobre o caso. Veja agora outras notícias pelo Brasil. 4 policiais legislativos foram presos hoje em Brasília. Eles são suspeitos de ajudar senadores investigados na Operação Lava Jato. O advogado do chefe da Polícia Legislativa do Senado, Pedro Ricardo Araújo de Carvalho, não foi localizado. Vamos agora a Brasília com o repórter Daniel Adjuto, que tem mais detalhes dessa operação. Boa noite, Daniel. Os presos já prestaram depoimento? Obrigada, Daniel. Voltamos a Brasília, agora falando com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Além dessa reação de hoje, a ação da Polícia Federal no Senado, o que mais a gente pode esperar dos políticos investigados pela Lava Jato? Obrigado, boa noite. O ABC paulista é uma das regiões economicamente mais importantes do Brasil. Assim como outras cidades do país, Santo André e São Bernardo, na região metropolitana de São Paulo, enfrentam sérios problemas. Veja a seguir, ex-presidente da Câmara recebe a visita da mulher na prisão. A convocação do Brasil para os jogos contra a Argentina e Peru. Euforia palmeirense na reta final do Campeonato Brasileiro. Perto de comemorar o título depois de 22 anos, torcedores pintam as casas em homenagem ao time. A gente volta já já. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, recebeu hoje a visita da mulher,
a jornalista Cláudia Cruz na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Os advogados de defesa ainda preparam um habeas corpus para pedir a soltura do ex-deputado. Vamos saber agora como foi o dia dos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Veja em instantes os convocados do técnico Tite para o clássico contra a Argentina. Jogo no Mineirão terá duelo entre os craques Neymar e Messi. Um bairro verde e branco. Na expectativa pelo título brasileiro, torcedores do Palmeiras pintam as casas com as cores do clube. Não perca, é já já. E o assunto agora é esporte. O técnico Tite convocou, na verdade, os jogadores da seleção brasileira para as duas últimas partidas que faltam pelas eliminatórias para a Copa do Mundo na Rússia. Bruno Vicário, boa noite. Na verdade, nós teremos um Brasil-Argentina no palco dos 7-1. Não vai nem falar de novo, né, Nascimento? Bate na madeira aí, por favor. De novo, não, Já né? bati, já. É sempre aquela história, né? Brasil e Argentina, promessa de um grande clássico. Vai ter Messi de um lado, o Neymar do outro. E tomara que o Brasil comece a reescrever a história do Mineirão. E um alívio para quem gosta de tomar um cafezinho. Uma pesquisa realizada no Rio Grande do Sul, divulgada esta semana, comprovou que não há relação entre as arritmias cardíacas e o consumo de cafeína. Para tentar tirar o foco da batalha pela cidade de Mossul, o Estado Islâmico realizou um ataque terrorista hoje no Iraque. Pelo menos 16 pessoas morreram. O ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, criticou hoje o programa Bolsa Família. Para o ministro, o programa representa a compra de votos e a eternização do poder. Quem for pego com um som alto no carro pode ser multado mesmo sem a medição do volume em decibéis. A mudança foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito e começou a valer hoje. O Teleton 2016 está chegando. A Maratona da Solidariedade será realizada nos dias 4 e 5 de novembro. Conheça agora a história de duas pessoas que participam do programa desde a primeira edição, há 18 anos. Quase a metade dos jovens que estão tentando entrar no mercado de trabalho é reprovada no teste de português. Com as abreviações nas redes sociais e o autocorretor, muita gente acabou esquecendo sobre como escrever as palavras. O Japão é um dos países mais tecnológicos do mundo e as inovações estão presentes no dia a dia da população, até mesmo em atividades simples. A correspondente Patrícia Vasconcelos vai mostrar agora algumas dessas curiosidades e também que os japoneses estão preparando para a Olimpíada de 2020. Esta e outras reportagens você pode rever no site do SBT. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.